O cheiro de peixe e a umidade do ar da noite eram o que Eduardo, um jovem pescador de 22 anos, mais amava. A Lagoa do Barreiro, em Cruzeiro, era o seu refúgio, o lugar onde ele se sentia em paz. Mas nas últimas semanas, a paz havia sido substituída por uma lenda sussurrada por pescadores mais velhos. Uma lenda sobre o lobisomem da lagoa. Os pescadores, com suas vozes embargadas de medo, contavam sobre uma criatura que saía da mata nas noites de lua cheia, com olhos vermelhos e garras afiadas. Eles diziam que a criatura se alimentava de pescadores solitários e que o som de seu uivo era um aviso de morte. Eduardo, um jovem cético e corajoso, não acreditava em lendas. Ele acreditava em fatos e em sua própria habilidade. É apenas uma história de velho para assustar a gente, ele dizia. Mas a frequência dos relatos o intrigava. Ele decidiu que, para acabar com a especulação, passaria a noite de lua cheia na lagoa. Era uma noite sem nuvens, perfeita para a pescaria. A lua cheia, grande e brilhante, iluminava a lagoa como um holofote. Eduardo se sentou em seu pequeno barco, com a vara de pescar nas mãos e o olhar fixo na água. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som de sua linha na água. Ele estava prestes a pegar um peixe quando o som chegou. Não era o som de um animal nem o vento, era um uivo. Um uivo longo e gutural que ecoou pela mata e fez a pele de Eduardo arrepiar. Ele, por um segundo, sentiu o medo. Mas a curiosidade foi mais forte. O uivo se tornou mais alto, e o som de galhos quebrando na mata se aproximou. Eduardo, em um ato de coragem e estupidez, pegou sua lanterna e iluminou a beira da mata. Ele a viu, a criatura. Era um lobo, mas não um lobo comum. Tinha mais de 2 metros de altura, com uma pelagem escura e grossa. Seus olhos, que se fixaram em Eduardo, brilhavam em um tom de vermelho sangue, e os dentes, longos e afiados, brilhavam à luz da lua. A criatura, com um uivo de fúria, se jogou na água. Eduardo não pensou. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele se atirou para a parte mais funda da lagoa, o remo em sua mão. Ele sabia que o lobisomem na água seria mais lento. A criatura, com suas garras afiadas, tentou derrubar o barco. Eduardo, com todas as suas forças, remou para longe. A corrida pela lagoa era desesperadora. Ele ouvia os sons da criatura, o som de garras batendo na madeira e o som de seus uivos. Ele sabia que a criatura o queria. Ele sentiu o barco balançar e olhou para trás. O lobisomem estava em pé na beira da lagoa, com os olhos vermelhos fixos nele. A criatura, em um movimento surpreendente, se lançou em direção à água, nadando em sua direção. Eduardo, com as mãos tremendo, remou mais rápido. Ele se lembrou de uma lenda que os pescadores contavam. O lobisomem tem medo da luz. Ele pegou sua lanterna e a jogou na água, em direção ao lobisomem. O objeto flutuou por um momento e a luz, que era fraca, não o incomodou. A criatura se aproximou e, com um golpe de sua garra, a afundou. O medo de Eduardo se transformou em desespero. Ele estava preso no meio da lagoa, com um monstro vindo em sua direção. Ele se lembrou de uma outra história, uma lenda que seu avô contava. A lenda de um homem que transformava um lobo em uma criatura humana, tocando-o com o metal sagrado. Ele se lembrou do terço que sua avó lhe dera e que ele carregava no bolso. A criatura, com um rugido, se aproximou do barco. Eduardo, com o coração na garganta, tirou o terço do bolso e o segurou em sua mão, tremendo. Ele fechou os olhos e, com a voz embargada, começou a rezar. A criatura, que estava prestes a atacar, parou abruptamente. O som de seu uivo se tornou um som de dor. A luz da lua, que antes iluminava a cena, se tornou mais intensa, e o corpo do lobisomem começou a brilhar. A criatura então começou a se contorcer, a pelagem caindo de seu corpo e os ossos se quebrando. O lobisomem se transformou em um homem. Era um homem velho, com a barba grisalha e o rosto cansado. O homem olhou para Eduardo, e em seus olhos, que antes eram vermelhos, havia uma mistura de tristeza e alívio. "Obrigado", ele sussurrou, e o som de sua voz era de um homem que havia sofrido por muito tempo. "Obrigado por me libertar." O homem então se jogou na água e, com um último olhar para Eduardo, desapareceu. O silêncio na lagoa era total, quebrado apenas pelo som de seu coração batendo forte no peito. Eduardo não pegou mais nenhum peixe naquela noite. Ele voltou para a margem da lagoa, sujo e machucado. Ele sabia que o que havia acontecido não era um sonho. Ele tinha visto o lobisomem da lenda e ele tinha o libertado. A partir daquela noite, ele nunca mais zombou das lendas dos velhos, que a Lagoa do Barreiro, que antes era um refúgio de paz, agora era um santuário.